Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a gerente da Vigilância em Saúde aqui em Andradas, Ana Beatriz Saceron. Ana Beatriz, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada. Ô Bia, a gente percebe nos últimos dias aí uma redução de um número de casos através do boletim que vocês fazem aí, essa informação para toda a comunidade, e esses números vêm caindo. Vocês estão animados com esses números? Como está essa situação epidemiológica de Andradas hoje? Ou é preocupante? Nós ainda não estamos, completamente tranquilos em relação à pandemia, porque a pandemia ainda não acabou, Mas, com certeza, desde o dia 15 de julho, com a onda amarela, nos deu um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de esperança, O avanço da vacina traz essa esperança para nós. Então, estamos, sim, há 3 semanas, pelo menos, com a redução do número de casos. De uma semana para outra, nós começamos com uma redução de 45%, na semana seguinte de 40%, e nessa última semana, redução de 25%. Então, Andradas é um reflexo do que está acontecendo na nossa região, principalmente aqui da região do sul de Minas. Por isso, então, agora essa melhoria, um pouco mais de flexibilização e, com certeza, um pouquinho mais de tranquilidade. Bia, os números estão caindo, mas mesmo assim é preciso cuidar. A gente está gravando sem máscara, mas a gente está seguindo uma série de protocolos, distanciamento, entre outros quesitos. Sim, o cuidado ele precisa ser mantido. A pandemia está aí ainda, esses altos e baixos nos causa muita ansiedade para toda a comunidade e preciso for, novamente, as medidas restritivas voltam a serem necessárias. Então, é preciso manter o cuidado. Incansavelmente a gente repete, principalmente o uso de máscaras, o álcool em gel, a higienização das mãos e o distanciamento. Então agora com a flexibilização já é possível pequenos eventos, um pouco mais aí as pessoas tentando voltar um pouquinho mais à sua normalidade, mas é uma nova normalidade, É uma mudança no estilo de vida. Precisa ser aí integrado no nosso dia a dia mesmo a continuação desses cuidados. O uso de máscara é uma resistência que a gente percebe ainda, João, entre as pessoas, Mas é muito importante reforçar que temos a vacina avançando, mas também temos aí variantes que nos preocupam, E que se esses números de caso voltarem a agravar, infelizmente, novas medidas precisam ser aí estabelecidas. Ô Bia, esse é um momento de eventos. Eventos estão acontecendo, se não me falha a memória, no máximo até 150 pessoas. Essa semana, Andradas, o sul de Minas entrou na onda verde, o que dá aí mais uma maior flexibilização. Há fiscalização nesses eventos? Há denúncias sobre isso? Como que é o trabalho nessas ondas agora? É sempre proporcional o número de denúncias. Então, onda roxa, é desesperador o número de denúncias e de problemas que nós temos em relação à fiscalização. Na onda vermelha também uma preocupação muito grande. Na onda amarela nós já tivemos menor número de denúncias, mas a fiscalização ainda é mantida. Então, o decreto vigente, ele sempre é acompanhado pelos fiscais, tanto os fiscais da vigilância sanitária quanto os fiscais de posturas. Nós ainda temos um canal atuante, 24 horas, centralizado na Guarda Municipal para receber essas denúncias. E são denúncias tanto do descumprimento dessas normas de prevenção da disseminação da Covid, quanto do descumprimento do isolamento domiciliar, que é importante que a gente reforce a responsabilidade de cada um nisso. Mas com certeza agora, onda verde, o Minas Consciente, que é o nosso parâmetro de referência, ele já flexibiliza ainda mais. Então, no Minas Consciente, espaço aberto não tem limitação de pessoas, espaço fechado 50%. Hoje a gente estava mantendo 30%, de ocupação permitida nos espaços, independente de aberto ou fechado, no município de Andradas. E nós limitamos a 150 pessoas. O Minas Consciente permite até mais, até 300 pessoas. Com a onda verde agora o comitê vai se reunir novamente para ver o que nós ainda consideramos necessário flexibilizar, mas também mantendo esse cuidado que a gente está tendo com a nossa população, A intenção nossa é que a gente mantenha Santa Casa sem paciente,
os casos que se agravarem, que tenhamos aí disponibilidade de leitos, como vem acontecendo nessas últimas semanas. Então, a gente sempre preza também pela segurança da população, né? E a gente sempre repete isso, nunca esquecendo da questão econômica, que também é uma preocupação nessa pandemia, né, João? Qual mês foi o maior pico de Covid aqui em Andradas? Vocês pensaram assim, vai piorar o próximo mês, a gente não vai dar conta. Teve esse pensamento? Ele foi justamente com as classificações de onda, né? A gente, como comitê, a gente se reunia já com essa prevenção de 15 dias, essa é a prevenção normalmente do Estado, e a gente mantinha tudo isso, né? Bem semelhante. Desde janeiro, os números crescendo, crescendo, crescendo. Nós respiramos um pouco mais aliviados justamente quando foi decretada a onda amarela, no dia 15 de julho. E agora, nas últimas 2 semanas, com essa redução, foi possível que o governo decretasse, então, a partir do dia 5, a onda verde. E o número de casos muito acompanhados pelo número de óbitos, né? Nós chegamos no mês de março, no mês de abril, um número elevado, né, de óbitos. Nós chegamos a 23. Se a gente comparar em 2020, no ano todo da pandemia de 2020, nós tínhamos 20 casos. Nós ficamos agora uma semana sem anunciar nenhum óbito confirmado por Covid. Mas os casos continuam aparecendo, um ou outro. Estou com resfriado, estou com uma gripe, devo procurar ajuda? Deve. Ou, será que eu estou com gripe? Será que é Covid? O que eu faço? Na dúvida, é sempre Covid. Até que se prove o contrário, que a gente receba um resultado feito na data correta, isolamento, e sempre procurar ajuda médica o quanto antes, o mais precocemente possível. Independente se já foi ou não vacinado, qualquer sintoma gripal, a gente aconselho procurar o profissional da saúde. E hoje o município disponibiliza um local centralizado para esse atendimento. Ele recebeu o nome de gripário, ele fica lá no ginásio poliesportivo, então que as pessoas elas podem procurar esse gripário diante de qualquer sintoma gripal. Então ele funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Lá nós estamos centralizando, inclusive, o monitoramento. Então, os testes, a equipe de atendimento, 2 médicos disponíveis nesse período de plantão. Então, na dúvida, isolamento domiciliar, o cuidado com os demais moradores da mesma casa, né? Informem as pessoas que tiveram contato próximo sobre sua situação, sempre procure por ajuda médica. Bia, quem tomou a vacina já, o teste é diferente? Não, apenas o teste rápido de anticorpos, que é aquele que pica o dedo, que ele não deve ser feito nesse paciente, porque ele pode ter uma reação ali que significa a resposta do organismo dele frente à vacina. Mas o teste no nariz, tanto o RT-PCR, que é o teste padrão ouro, esse que vai para Belo Horizonte, ou o teste de antígeno, podem ser realizados em pessoas que já se vacinaram. A gente vê uma queda aqui na nossa região, mas a gente vê países como a China, Wuhan, testando aí 11 milhões de pessoas, onde foi o epicentro aí do coronavírus, segundo todos comentam. Estados Unidos tinha liberado aí locais públicos abertos sem máscaras. Essa decisão já foi voltou atrás, né? Já é obrigatório o uso de máscaras. Isso lá fora preocupa. A gente tem a variante Delta aí, que a gente acaba acompanhando, lendo, mais transmissível. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Isso é uma preocupação que deve ficar todos atentos? Sim, é uma preocupação, inclusive, dos especialistas. Nós estamos num momento otimista, com certeza, mas que ninguém deve flexibilizar o seu cuidado próprio agora, né? Todos precisam redobrar os cuidados. Nós podemos ter ainda aí casos, né, agravamentos de casos. Essas principais variantes, nós temos 4 principais variantes que já estão sendo bem divulgadas como maior potencial de transmissibilidade, mas nós sabemos que muitas outras variantes já existem, já estão sendo estudadas e até podem ser descobertas, né? É como se o vírus, quando ele vai se dividir, vai se multiplicar, ele tem um problema na sua cópia. Então, essas variantes acabam surgindo dessa mudança, dessa mutação. Então, muitos estudos ainda estão por vir em relação à vacinação e essas variantes. Então, o que é importante? Quando foi decretada a pandemia,
Ainda estamos num período de pandemia, a pandemia não acabou. Essa possibilidade de flexibilização ou não, ela é muito levada em consideração a incidência e também a questão assistencial. Se temos leito para todo mundo, é um tempo, João, necessário para que não se estresse o sistema de saúde, que não falte assistência para todo mundo. Mas nós não temos uma cobertura vacinal completa no nosso país. O Brasil hoje tem em torno de 50% da população vacinada com dose 1. Em torno de 20% com as 2 doses. Então, a gente precisa avançar ainda mais. E para a gente segurar tudo isso, são as medidas de cuidado mesmo. Principalmente o uso da máscara, a higienização das mãos aí. E o distanciamento, sempre que possível também o distanciamento, né? A gente percebe que algumas pessoas que já tomaram aí até a 2ª dose da vacina, ou até mesmo tomaram a primeira dose, acabam ficando um pouquinho assim mais relaxados. E isso é uma preocupação também. Não quer dizer que eu estou vacinado, que eu estou 100% protegido, né? Exatamente. A gente percebe uma redução de internação, né? Então, com certeza, a importância da vacinação. Mas não descartamos a possibilidade, né, de adoecer, de ser contaminado, ter a Covid-19, e também não é descartada a possibilidade da reinfecção. Então, nós sabemos que isso existe. Então, esse cuidado ele precisa ser mantido. E uma outra preocupação, se você me permita, o número de pessoas que não procuram a 2ª dose, né? Nós não temos outra alternativa hoje. A gente precisa da vacinação. Então, as pessoas que não estão se vacinando, elas estão deixando de se cuidar, mas elas estão fazendo um mal coletivo. Eu falo que é uma atitude muito egoísta, né? Eu tenho medo da reação, né? A reação é uma situação controlada pelos pesquisadores. A doença, não. Então, você vai pagar para ver como que seu corpo vai reagir diante da doença, se você pode ser um caso de agravamento, né? Você falou da reinfecção. Tivemos casos de reinfecção em Andradas? Temos casos de reinfecção em Andradas, temos um pouquinho até de dificuldade de detectar, porque precisa ter aí o teste armazenado, tem que ter um RT-PCR, né? E acima de 2 meses, os sintomas que puderem voltar a acontecer, passa a ser um caso suspeito de reinfecção. Então, a gente precisa manter cuidado, independente se já foi ou não vacinado e se já foi ou não contaminado pelo vírus, pelo coronavírus, novo coronavírus. A variante Delta é preocupante aqui em Andradas também? Você acha que logo ela pode chegar para a nossa região? É uma preocupação geral, né? Temos hoje, né, um número maior de casos no Rio de Janeiro, quase que metade dos casos lá detectados, mas facilmente ela se alastra, a gente sabe, né, para o país e não só para o país, né, é uma preocupação mundial. Então, sim, nós precisamos ficar aí atentos, com cuidado redobrado. Tivemos aí o primeiro caso de transmissão local em Minas, está sendo investigado, e isso também é outra preocupação, né? Uma outra preocupação, né? As variantes sempre são uma preocupação, por isso que são, né, situações que a gente sempre deve manter os cuidados. E vacinação, né? Sempre, se você foi contemplado, se a sua idade foi contemplado, deve ser a sua prioridade. A prioridade da empresa ao liberar o seu funcionário na data e horário da vacinação, a procura pelas pessoas. Na dúvida, liguem, né? Se informe lá no materno infantil, onde estão sendo centralizadas todas essas campanhas de imunização contra a Covid-19. E a gente reforça. É para o bem de todos, é pensando no coletivo. A pandemia, a Covid-19, é um problema de saúde pública. Então, quando você toma o cuidado na prevenção mesmo da doença e na imunização, você está tendo um pensamento coletivo. Bia, queria muito agradecer a sua participação. Obrigada. E, claro, ter uma próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a gerente de Vigilância em Saúde, Ana Beatriz Saceron.